Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia de Fato. Para nós é um prazer você estar aqui. Neste vídeo nós iremos falar sobre dízimo. E para compreender um pouco sobre esse assunto, nós temos que partir sobre os fundamentos ou os princípios. Então traremos neste vídeo 6 princípios do dízimo. Fica conosco até o final. Primeiro princípio, o reconhecimento da dependência de Deus. Há algo muito interessante que precisamos considerar quando nós juntamos a questão do dízimo, a questão de orar de madrugada e a questão de jejuar. Essas 3 ações de um servo de Deus que busca honrar ao Senhor, sacrificar para Deus e buscar mais a Deus, estão ligadas em um mesmo princípio. Perceba, quando eu oro de madrugada, eu estou simplesmente deixando de aplicar na minha vida aquilo que é princípio para a minha própria existência. Ninguém fica sem dormir. Eu preciso descansar. Então eu estou negando aquilo que é essencial para o bom andamento da minha vida, da minha saúde. Estou pegando este tempo e consagrando este tempo para Deus. Semelhantemente ao jejum, eu estou deixando de alimentar-me, deixando a comida de lado para estar sem comer, para a fim de consagrar o meu tempo, o meu corpo, a minha alma e a minha vida para Deus. Da mesma maneira também é o dízimo. Eu estou retirando uma parte daquilo que é essencial para que eu venha adquirir alimento, para que eu venha a ter transporte, para que eu venha a viver. Estou consagrando, entregando e sacrificando isso para Deus. Então, o primeiro princípio do dízimo é o reconhecimento da dependência de Deus. Eu dependo de Deus para me alimentar. Eu dependo de Deus para ter um bom sono. Eu dependo de Deus para ter saúde. E essa resposta do servo de Deus é simplesmente uma resposta de honra e de glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. E esse desejo de entregar primeiro para Deus, primeiro a Deus, mostra essa honra e essa dedicação. Analisemos o texto de Abel e de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 2 e 3. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Daquilo que Caim trabalhava, ele trouxe uma oferta ao Senhor. No versículo 4 diz que Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. É notório no próprio contexto que Caim fazia algo que desagradava a Deus, pois o seu semblante descaiu e Deus disse que se você fizesse aquilo que é correto, teria aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, mas tu deve dominar o teu desejo. Algo estava relacionado ao desejo de Caim, que ele não deixou o seu desejo de lado, antes alimentou o seu próprio desejo, ao invés de honrar a Deus. É notório e fácil perceber isso. Então, esse princípio de deixarmos o sono, a comida e o dinheiro e oferecer primeiro para Deus, que foi o que Abel fez, dos primogênitos de suas ovelhas, ele trouxe para Deus. Então, primeiramente, ele pensou em Deus. Então, o primeiro princípio sobre o dízimo é esse reconhecimento de dependência e priorizar Deus acima de todas as coisas, reconhecer que é Ele quem cuida de nós, que a nossa subsistência vem da parte de Deus. No Salmo 96 e o verso 8, o texto diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, em outras traduções, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Em Marcos 12, a partir do 41, o texto diz que Jesus olhava como as pessoas depositavam o dinheiro na arca do tesouro. E ele percebeu que a pobre viúva depositou mais, porque mesmo seu valor sendo bem pequeno, era apenas aquilo que ela tinha. Já os que tinham muito depositavam daquilo que sobejava. Então o sacrifício foi maior, a oferta foi maior, a honra, a glória e a adoração e o reconhecimento de dependência foi maior da parte desta senhora. Se o primeiro princípio está relacionado à dependência de Deus e que a nossa subsistência ela vem de Deus, o segundo princípio que nos faz pensar sobre a realidade do dízimo é a questão sobre o louvor
da proteção e das conquistas. Reconhecer que é da parte de Deus, que vem dele ao nosso benefício todas as conquistas que nós temos aqui nesta vida, através do nosso trabalho, do nosso esforço, e também a proteção do Deus Altíssimo. Onde nós iremos meditar sobre isso? Em Gênesis capítulo 14, e o versículo 20, o texto diz: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo." Dentro desse contexto, Abraão, junto com os homens da sua tribo, seus 318, foram resgatar Ló, que foi preso depois da guerra dos 5 contra os 4 reis. Depois de resgatar, o sacerdote de Salém, Melquisedeque, foi ao encontro de Abraão. E indo ele ao encontro de Abraão, tiveram a comunhão com vinho e pão. E foi reconhecido que esse sacerdote de Salém é sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece a Abraão, que fala com Abraão e que fez promessas a Abraão. Melquisedeque abençoa Abraão. E em Hebreus capítulo 7, o texto explica muito bem toda essa questão, que o reconhecimento da perfeição de Jesus Cristo por Abraão através de Melquisedeque, tendo agora Melquisedeque nesta posição sendo maior que Abraão, o homem a quem Deus fez as promessas das bênçãos, e agora o dízimo que futuramente, segundo Hebreus 7, foi recebido pelos levitas dentro da nação de Israel, que não existia ainda, pois só havia Abraão. Agora, esse reconhecimento dessa superioridade mostra que Abraão está vendo ali naquele sacerdote a pessoa de Deus, aquele que, segundo a figura do próprio Melquisedeque, não tem início de dias e nem fim de dias. Então, o que Abraão está fazendo ali, dando o dízimo, é dizendo: eu reconheço que o Senhor me protegeu na ida e na vinda, e que tudo quanto eu tenho, o possuidor dos céus e da terra é que me tem concedido. E ele dá o dízimo dos despojos a Melquisedeque, mas também todo o despojo, Abraão não quis que ficasse com ele. Para quê? E ele mesmo explica no texto. O rei de Sodoma vem a Abraão e pede apenas as pessoas e diz: dá-me as almas para mim, e a fazenda, ou seja, os bens, os materiais, fica para você. Sabe qual foi a resposta de Abraão para este? Gênesis 14, 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Veja que Abraão está fortalecendo a sua comunhão com Deus, está honrando a Deus na figura de Melquisedeque, e aquilo que ele sabe que pertence ao rei de Sodoma, ele está simplesmente devolvendo. E Deus se revela a Abraão no próprio capítulo 15, nos versículos posteriores, e diz a Abraão que ele não deve ter medo, pois Deus é o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. O próprio contexto desse dízimo. Reconhecer que Deus protege e que Deus é a própria riqueza de Abraão. Então, o segundo princípio do dízimo é que nesse contexto de toda dificuldade, é Deus quem nos protege e é Deus quem nos dá habilidade para as conquistas nesta vida. O terceiro princípio do dízimo é que o próprio Senhor aplicou a uma nação, a nação de Israel, os dízimos como um mandamento. Em Levítico 27, a partir do 30, eu lerei apenas o 30, diz que também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, o texto diz: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Não apenas esses textos, mas muitos outros textos mostram que Deus inseriu o princípio do dízimo, de honrá-lo com a novidade daquilo, ou as primícias daquilo que se possui, oferecendo a Deus. Normalmente esses sacrifícios são entendidos que são recebidos pelo próprio Deus, quando Deus responde sobre os animais, sobre os cereais, com fogo e consome aquele sacrifício. Em muitas passagens bíblicas, o anjo do Senhor, ou o próprio fogo descendo do céu, veio e recebeu e recebia
aqueles sacrifícios que eram oferecidos pelos servos de Deus. Então o princípio é considerar que não é apenas aquilo que Deus nos concede, é o próprio Deus. Ele é que é importante para a nossa vida. Ele é o nosso escudo e o nosso grandíssimo galardão. E agora, a nação levantada por Deus como testemunha para as outras nações recebe o mandamento de Deus, a ordem de Deus das suas primícias, da novidade do campo e dos animais, trazer para a casa do Senhor, porque há um propósito em trazer isso para a casa do Senhor, e na sequência nós iremos ver isso. E o quarto princípio sobre os dízimos, que está relacionado a trazer ao templo e à casa do Senhor, simplesmente é para o sustento dos que exercem o ministério. Em Números capítulo 18 e o versículo 21, o texto diz: E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Todos sabem que Levi agora não receberia uma parte da terra como herança, mas eles seriam, no lugar dos primogênitos, eles seriam toda a tribo de Levi consagrado ao ministério do Senhor. Então eles trabalhariam apenas para o templo, e aquilo que todas as outras tribos trariam como dízimos e ofertas ficariam para os levitas, que também ministrariam uma parte desta para o Senhor. Tanto é que pecados de sacerdotes e de levitas eram tirar, muitas das vezes, aquilo que deveria ser oferecido a Deus e retirar para eles, como por exemplo, os filhos dele. Paulo, trazendo este princípio no Novo Testamento, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele diz: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Um outro texto citado por Paulo é 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, onde ele traz o princípio sobre o trabalhador da eira, sobre o boi que debulha o trigo. O interessante é que há traduções, como a Nova Tradução da Linguagem de hoje, que traz um entendimento bem completo sobre esse texto. O texto diz, na corrigida: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Na tradução da Nova Linguagem de hoje, diz duplicado honorário ou salário duplicado, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. No versículo 18 ele diz: Porque diz a Escritura, não ligarás, ou amarrar, não feche, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do salário. O que é que Paulo está dizendo aqui? O boi, ele estava na eira, que é uma espécie de calçada, chão batido, onde nesse chão era debulhado o trigo. De que forma era debulhado o trigo? Havia um poste no centro desta eira, e o boi ele era ligado, amarrado a esse poste, e ele ficaria girando, puxando uma esteira que tem encravado por baixo várias pedras. Passando por cima essa esteira do trigo, debulhava o trigo. E logo depois, o trabalhador tinha apenas o trabalho de lançar a palha para cima para que o vento levasse a palha. Então, o que o princípio do trabalho do boi aqui na eira é simplesmente esse: não amarre a boca do boi que está debulhando o trigo, porque você tem que permitir que ele pare de girar, de debulhar, e se abaixe e coma um pouco daquilo, porque ele é digno, porque ele está trabalhando naquilo. E esse é o princípio que o apóstolo Paulo traz para confirmar que os presbíteros, ou seja, o pastor, o sacerdote, aquele que trabalha para o benefício do povo de Deus, para levar o povo de Deus mais para perto de Deus, ele precisa e é necessário que ele se dedique integralmente à obra de Deus. Perceba que quando nós falamos de diáconos em Atos capítulo 6, nós só lembramos da questão das viúvas, dos gregos e dos judeus, mas muitas vezes nós esquecemos o que João e Pedro disseram. Eles disseram para que nós venhamos nos dedicar à palavra e à oração. Essa dedicação integral dos líderes, do sacerdote, para com a palavra, para com a oração, faz com que eles também sejam dignos de serem pagos por isso,
para que exerçam esse ministério integral e não se preocupem com outras coisas da sua vida. É um princípio válido, é um princípio bíblico e que é muito fácil de compreender isso dentro das Sagradas Escrituras. Um quinto princípio sobre o dízimo está relacionado à sua aceitação para com Deus. Os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, o louvor, a adoração, só será aceita por Deus se ela vier junto com a fidelidade. Existe um texto muito especial para nós falarmos sobre isso, que é Isaías capítulo 58. Em Isaías capítulo 58, a nação de Israel está jejuando, afligindo a sua alma, literalmente fazendo campanha pedindo a Deus, e Deus não ouve. E Deus repreende Israel e diz: será que é este o jejum que eu escolhi? Mas o verdadeiro jejum que Deus quer é que eles deixem de ser ímpios, de falar vaidade, de apontar o dedo, de praticar iniquidade. O Senhor exorta que o primeiro jejum, antes do jejum de afligir a sua alma pela fome, é que eles parem de praticar o pecado. Pois Deus nunca aceitará qualquer tipo de adoração quando a hipocrisia, a falsidade ou uma vida de pecado se fizer presente na nossa vida e não o desejo e a busca incessante de agradar a Deus e de ser fiel a Deus. Nós podemos ver isso também em Mateus capítulo 23 e o versículo 23, onde os fariseus, que se tornaram símbolos da hipocrisia, eles davam o dízimo de tudo, até do cominho e do coentro. Ou seja, o Senhor em um hipérbole está dizendo: vocês se preocupam com todos os detalhes de dizimar, mas esquecem do principal, que é a lei, o juízo e a misericórdia. Ou seja, eles queriam, de forma legalista, praticar aquilo que a religião cobrava, mas esqueciam de ser fiel à lei de Deus, esqueciam de aplicar o juízo às suas vidas e aos demais, e esqueciam que Deus é misericordioso e não se utilizavam de misericórdia com ninguém. Deus não recebia os dízimos dos fariseus. Deus não recebia os dízimos, os sacrifícios, o jejum e o orar de madrugada de Israel no contexto do livro de Isaías, porque eles eram hipócritas. Em Isaías 29:13 diz que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o princípio do dízimo, para que ele fique longe de uma barganha, não é apenas trazer algo e oferecer, mas é um princípio também de reconhecer que é necessário sermos fiéis a Deus para que Deus receba essa honra, essa adoração, esse princípio de fidelidade para com Deus. E o nosso sexto e último motivo é reconhecer que Deus ele traz a abundância muito dentro daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é nos ensinar para aplicarmos para os outros. Então Deus quer nos ensinar que quando nós temos um coração generoso, que entendemos que é melhor dar do que receber, que a nossa parte espiritual ela cresce e nos tornamos maduros no sentido sacrificial de se entregar ao outro. Então o princípio da generosidade é sempre termos a mão aberta para ajudar o necessitado. Isso é a religião. É por isso que em Provérbios 3, versos 9 e 10, o texto diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Veja, mais uma vez volta a questão das primícias, priorizar Deus. Aí vem uma promessa: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando nós lemos esse texto, parece que estamos confirmando uma barganha para quem dizima. Dizer: eu dou dízimo, agora eu quero que o Senhor me abençoe, que multiplique, que faça aumentar aquilo que eu possuo. Mas não é esse o princípio. Perceba que nós falamos sobre um princípio anterior de fidelidade. E aqueles que são fiéis a Deus reconhecem que a sua subsistência ela vem de Deus. A proteção ela vem de Deus. A multiplicação ela vem de Deus. E de maneira alguma eles vão trazer esse sacrifício ou essa oferta para Deus tendo em vista apenas o seu crescimento material. Vem principalmente para honrar a Deus. E o resultado desse coração inteiro e perfeito diante de Deus é que se encherão de mosto os teus lagares, transbordarão abundantemente. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Para buscarmos compreender a questão do dízimo, primeiro nós iniciamos estudando sobre esses princípios. Daí nós partiremos mais de forma pontual para alguns textos que falam sobre o dízimo. Então meu desejo é que você permaneça conosco, porque no próximo vídeo nós também falaremos sobre essa temática. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Também não deixe de deixar o seu comentário sobre o dízimo. Você acredita que o dízimo ele é atual? Que na igreja cristã há necessidade de os fiéis serem dizimistas na casa do Senhor? Deixa a sua opinião aí nos comentários e aguarda até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.